Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo de boas. No vídeo de hoje, vamos reagir, vamos comentar sobre esse post que o Álvaro fez, sobre como o Figma vai acabar com sua carreira como designer. Eu ia gravar esse vídeo e aí eu vi que ele também gravou um vídeo. Então eu já abri o vídeo aqui na outra aba e a gente vai reagir a esse vídeo aqui, beleza? Basicamente ele vai falar sobre isso, né? O Figma vai acabar com sua carreira como UX designer. É um pensamento que eu já comentei com algumas pessoas, mas agora que eu criei esse canal, acho que vai dar para comentar com mais pessoas. Mas vamos ver o que é que o Álvaro tem para falar. Isso é o que me assustou, acho que nesse tempo que eu tô aqui no Brasil, as pessoas elas simplesmente viraram fanboys de uma ferramenta, e não só de uma ferramenta, dos próprios criadores de conteúdo. Beleza, 3h50 da manhã, sério? Caraca. 3h50 eu tô no quinto sono. Cafeteirinha de cápsula. Olha, eu sou contra a cafeteira de cápsula, viu? Meu irmão tem uma da Nespresso, mas ela é como se é parecida com o Figma, inclusive. Ela só aceita coisa da Nespresso, não aceita de outras. E aí você se lasca que você só pode comprar coisa da Nespresso. Tênis. Beleza, esse tênis aqui deve ter custado meu rim, hein, Álvaro? Porra. Bora treinar. Meu amigo. Uma coisa interessante, eu vejo poucos influencers estimulando exercício. Pouquíssimos estimulando exercício. A gente trabalha home office remotamente, a gente se exercita muito pouco e tem que ter esse balanço, né, do exercício físico com o tempo que a gente passa sentado em casa trabalhando, né? Então, corram, se exercitem e se movimentem. Voltar na rotina, fiquei uma semana, mais de meio parado, pra falar a verdade, com os treinos, tô tentando voltar agora. Tentando não, tô voltando agora. E o que antes era relativamente fácil, agora é impossível fazer. Mas é isso, são as 5h10 da manhã, vamos pra casa, começar a trabalhar, fazer essa primeira parte da manhã de casa. O outro ainda tá fechado, depois a gente abre com o outro e falar um pouquinho sobre o que eu tô 5h10 eu tô no sexto sono. A comunidade de design aqui, que me preocupou muito, fiz até um post lá no LinkedIn, agradeceu bastante. E é isso, vamos lá. Beleza, chegamos aqui na parte que ele vai falar sobre o tópico principal do vídeo, né? Vamos ver. Falando antes, né? Isso é o que me assustou, acho que nesse tempo que eu tô aqui no Brasil, principalmente agora que eu tô me conectando um pouco mais com a comunidade de design aqui, né? Antes de começar, acho que eu não quero ser nem um pouco hipócrita, como vocês sabem, eu sou fã do Figma, eu uso o Figma praticamente no dia a dia, fui na conferência ano passado, tenho a cobertura aqui no canal, e eu falei o quanto enriquecedor foi, o quanto eu consegui aprender, de fato, estando lá na conferência. Eu uso a camiseta do Figma, né? É isso, não quero ser hipócrita, mas o que eu vi aqui vai muito além dessa questão de ser fã de uma ferramenta ou de utilizar uma ferramenta. Acho que, de uma maneira geral, o que me assustou muito, o que me deixou muito inquieto nesse lance da comunidade foi as pessoas, elas simplesmente viraram fanboys de uma ferramenta, e não só de uma ferramenta. Se fosse só ferramenta até aqui, mas é também esse lance. Isso aí é verdade, viu? É verdade, principalmente quando você vai conversar com pessoas do exterior, eles falam, qual a ferramenta que você costuma usar? É a Figma, Sketch, Adobe XD e tal. E aí você aqui no Brasil, você acha até esquisito essa pergunta, né? Porque ou é Figma, né? Não tem outra. Dos próprios criadores de conteúdo e das pessoas que estão falando sobre design, vendendo cursos sobre design de uma maneira geral na internet. Vi coisas que me assustaram muito sobre pessoas que elas se orgulham muito de serem, sei lá, colecionadoras de curso, de estarem viciadas. Isso aqui é verdade também. Às vezes, tem os dois pontos aqui. Tem os dois pontos, isso é bem grave. É bem grave. Principalmente, deixa eu abrir a câmera aqui só pra mim. Principalmente, o que acontece? Existem as pessoas que são fissuradas em cursos, e aí elas defendem aquele curso com dentes, garras, unhas e etc. E acha que por fazer aquele curso é um resultado garantido que ela tem na sua possível carreira que vai se iniciar. E não é bem assim, a gente já sabe disso. Provavelmente se você não sabe, você vai saber. E em contrapartida tem o pessoal que eu já vi, um movimento desse, que é o pessoal tentando boicotar os cursos. Nenhum dos dois lados eu acho certo. Nenhum. Nem você fazer um curso do fulano porque a maior parte dos alunos do fulano são contratados, e nem você boicotar um curso do fulano porque você não gosta dele. Já vi esses dois cenários aí no LinkedIn, acho um absurdo, né? Você tem que procurar um curso que caiba principalmente no seu bolso, que se adapte à sua realidade e que ele tenha boas referências de conteúdo.
e não de contratação. Essa parte de contratação ela é muito relativa. Mas vamos voltar. Em determinado criador de conteúdo e defender eles com unhas e dentes. Eu fiz um texto no LinkedIn, o texto tem menos de 24 horas que eu fiz, já tem, sei lá, 50 mil visualizações, uma infinidade de likes, comentários, reposts, etc. E deu pra ver que não é uma dor e não é uma coisa que só eu sinto. Mas a gente entrar de fato falar sobre uma ferramenta, sobre qualquer criador de conteúdo, acho que a gente tem que rever e pensar em qual que é o papel de um designer dentro de uma instituição. O papel do designer dentro de uma instituição nada... Isso aí, eu vou esperar o raciocínio dele, mas uma coisa que é extremamente importante também é que muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente quem está início de carreira, tem uma visão muito distorcida do que o design faz dentro de uma empresa e o que ele deveria fazer. O que ele faz, o que ele deveria fazer e qual o real papel de um designer dentro de uma empresa XYZ. Mas vamos ver o que o Álvaro vai falar. Mais é do que você levar e ter em consideração, que é você questionar e você investigar as decisões e trazer a melhor coisa para os usuários, trazer a melhor funcionalidade, a maneira como você queira chamar, trazer a melhor opção para os usuários e também fazer com que isso de alguma maneira se encaixe no que o negócio precisa. Eu acho que essa é a chave. É isso aí, exatamente isso. Eu vou até abrir aqui novamente para mim. O design ele tem dois caminhos que ele tem que se atentar sempre, né? O primeiro é cuidar da experiência do usuário, e segundo, anexar aquele cuidado, digamos assim, que ele tem com a experiência do usuário com os objetivos de negócio da empresa. Se você planeja a melhor experiência do usuário do mundo, se ela não estiver alinhada com o business da empresa, com o modelo de negócio da empresa, não vai funcionar. É a mesma coisa você querer fazer uma funcionalidade que é inviável tecnicamente e financeiramente, só porque você acha que ela é boa. Você não está sendo um bom UX designer, certo? Você não está sendo um bom UX designer porque você não está comunicando tanto com o usuário quanto com a empresa. Você está unilateralizando sua comunicação, falando só com o usuário. Bora voltar lá para o Álvaro. O que eu vi na comunidade, a gente está esquecendo um pouco disso. A gente está endeusando o criador de conteúdo, a gente está se orgulhando de ter o melhor, de ter vários cursos de determinado criador de conteúdo e vira quase como uma briga. Ah, mas eu comprei o curso desse cara e o outro comprou o curso do outro. E as pessoas defendem esses criadores de conteúdo com unhas e dentes, como se fossem familiares quase. Ou talvez nem com familiares as pessoas defenderiam com tanto afinco assim, com tanta emoção. Acho que isso é o que a gente tem que sempre levar em consideração. A gente tem que tomar cuidado para não ficar nessa bolha dos criadores de conteúdo e limitar o nosso conhecimento e limitar até onde a gente pode chegar. Trazendo um exemplo prático, eu acho que eu já comentei aqui, um dos maiores desafios, um dos maiores projetos que eu já enfrentei, que eu já fiz a minha carreira como designer, foi um projeto onde eu praticamente não desenhei tela. Foi pensar na experiência de todos os usuários dentro de um evento. E eu desenhei telas, obviamente, mas foi, sei lá, 10 telas para uma interface que estava rolando ali no iPad, para quando os usuários entrassem no stand eles conseguissem utilizar. Mas foi algo muito simples e não foi um super desafio. Na época, eu lembro que até usava o Sketch, então assim, se a gente for falar em ferramenta, já é uma ferramenta que praticamente não é usada hoje no mercado, apesar que tem muitas empresas que seguem utilizando o Sketch por uma questão de segurança e etc. Olha lá, o que eu falei, tá vendo? Muita gente continua usando o Sketch, mas se perguntar alguém do Brasil, não sei nem o que é Sketch. Pode dar tema até para um outro vídeo, mas a gente tem que, mais uma vez, entender que o maior desafio como designer não é você, de fato, desenhar somente tela. Me assustou muito ver esse cenário onde as pessoas estão levando o Figma a ferro e fogo, e se você não souber todas as atualizações do Figma, se você não tiver os melhores plugins, etc., automaticamente eles assumem que você não é um bom designer. Em uma das conversas... Isso aí é outra coisa... Eu vou voltar aqui também, porque é uma coisa extremamente importante também. Isso tá tanto enviesado na cabeça dos designers, quanto na cabeça de quem contrata designers, aqui no Brasil principalmente. Isso é complicado, galera. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do quanto isso é complicado. Até fiz o favor de me cortar aqui. Isso é complicado de uma maneira absurda. Porque, por exemplo, uma vez que você tem um padrão, digamos assim, um padrão do que é um UX designer bom, sendo que aquele padrão não é o correto. Por exemplo, você acha que um ótimo desenhador de telas, um super mestre do Figma é um bom UX designer, você vai procurar um bom UX designer modelado naquele padrão que tem na sua cabeça. Só que se ele estiver errado, você vai desclassificar ou você vai deixar lá no banco de talentos todos aqueles que realmente são um bom UX designer, porque o seu padrão, a sua parametrização, digamos assim, ela está errada. E isso acontece muito. Muito, muito, muito. Vamos voltar lá pro Álvaro. Enquanto muitas pessoas estavam falando que caso você não renomeasse as suas layers em Figma, você não tinha patamar o suficiente para ser um senior designer. Sendo bem sincero, faz muito tempo que eu nomeio as minhas layers do Figma, agora com essa funcionalidade. Vez ou outra, quando eu falo, quando eu vejo, né, o pessoal falando que layer, tem o designer que coda e tem o designer que não renomeia layer. Putz, quero nem saber da layer.
nova de AI, pode até ser que eu faça isso, mas eu ainda não testei. E eu tenho bastante tempo de carreira, eu trabalho com design desde os 17, agora eu tenho 33 anos. E você vem falar pra mim que eu não sou sênior porque eu não renomeio a minha leira. Eu acho que a discussão de design vai muito além disso. Vi isso acontecer durante... Eita, é verdade, isso é verdade. Porém, a gente sabe que isso acontece bastante. muito tempo, vi toda a ascensão de todas as ferramentas, então eu comecei a desenhar interface na época com o Photoshop, e eu lembro que quando veio o Sketch foi uma super evolução. Até antes do Sketch eu usava muito Fireworks, agora eu tô falando aqui pra quem já é designer há mais tempo, mas quando veio o Sketch foi uma grande revolução, e quando chegou o Figma foi uma outra revolução, e nada impede que amanhã vá surgir uma ferramenta nova de design que vai mudar o mercado. E a gente, a partir do momento que a gente começa a endeusar essas ferramentas e levar essas ferramentas como se elas fossem a salvação e como se elas fossem design de fato, a gente... Tem uma coisa que eu tenho uma opinião impopular, que é quando o Figma lançar de fato o Figma AI, eu acho que vai ser uma nova revolução. Eu acho que não no bom sentido. Eu acho que vai ser meio curioso, vai ser talvez ruim, porque a depender da acurácia da AI do Figma, vamos ter menos necessidade de fazedores de telas, sendo que se a gente tem muito fazedor de tela no mercado hoje, lembra o que eu falei ainda agora, da parametrização do padrão, do que é esperado um bom designer erroneamente por algumas pessoas? Talvez estaremos encarando a menor necessidade, ou então cada vez diminuindo mais a necessidade da empresa de fazedores de tela. Vamos voltar. A gente se coloca em um campo muito preocupado, em um campo de muita vulnerabilidade como profissionais, principalmente falando sobre inteligência artificial, que é algo que está chegando e está evoluindo cada vez mais, né? A gente não pode levar isso em consideração, a gente não sabe onde a AI pode chegar, a gente não sabe se a AI vai chegar a um ponto que vai praticamente dar as telas pra gente, etc. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre inteligência artificial, mas levem isso em consideração. Uma ferramenta é só uma ferramenta, e talvez entrando um pouquinho mais agora no tema dos gurus de design, e aí me coloco até em um papel bem interessante, porque eu tô aqui como criador de conteúdo, compartilho meu conhecimento, mostro um pouco da minha vida, mas acho que eu deixo muito claro em todos os vídeos que eu faço que em nenhum momento do que eu faço é a melhor maneira, ou é a maneira mais correta. O que eu faço é a maneira que eu encontrei, a maneira que funciona pra mim, eu compartilho um pouco desse meu conhecimento aqui. A gente tem que tomar cuidado sobre esses influencers que se colocam muitas vezes em um papel mais forte que uma própria instituição de ensino, que uma própria instituição. Isso é um absurdo. Quando o próprio influencer ele fala que você não precisa de uma graduação, ele não está 100% errado. Mas se ele falar que o curso dele é melhor do que uma graduação, não sei, hein? Então, até aumentei aqui sem querer. Design, foram 4 anos onde eu aprendi muito sobre design, e você falar pra mim que você fazer um curso de 6 meses, 8 meses de design é melhor do que fazer... Olha lá, o Álvaro. Falei a mesma coisa que o Álvaro, foi mal. Uma faculdade de design, eu acho que é no mínimo desrespeitoso, não comigo, mas com uma cadeia enorme de pessoas que dedicaram anos e anos da vida estudando design, estudando sobre a história da arte, para conseguir chegar nos conceitos que a gente está hoje. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso. Não é porque o influenciador X é muito bom profissionalmente falando, porque o curso dele é muito bom, significa que ele é um ótimo profissional de design. Já vi pessoas que migraram para a área de UX design fazem 2 anos e estão vendendo cursos sobre como alavancar a carreira no exterior. Cara, isso aí tá difícil, viu? Eu diminuí, assim, consideravelmente. Vamos supor que se eu tinha um uso de 100% do LinkedIn, hoje eu uso talvez 20%, por conta dessa galera que entrou, aí meteu o louco, conseguiu uma vaga, não sabe nem se tem um bom trabalho, mas fala, você consegue uma vaga na gringa. E aí ele cobra lá 5 conto pra te ajudar a meter o louco também. E aí eu te pergunto, o que você já fez fora do Brasil? Você tá falando que eu só tenho que mudar o meu LinkedIn de idioma e com isso eu vou ter uma carreira no exterior? Acho que vamos pensar um pouco. É pessoas que migraram para UX há pouco tempo, começaram a utilizar o Figma há pouco tempo e estão vendendo ferramentas de Figma falando que eles vão salvar a sua carreira e vão fazer com que você seja o melhor designer do mundo. Vamos tomar cuidado com isso também. Acho que a gente endeusar esses designers e criar quase que um fã-clube, uma seita praticamente, quando você compra um curso de design, mais uma vez eu digo que limita o seu conhecimento, porque você vai ficar fechado somente em um profissional que está explicando. É ótimo vocês buscarem conhecimento, é ótimo vocês estudarem design, mas eu acho que não é isso que vai fazer com que vocês elevem a sua profissão como designer. Você ficar 100% focado no Figma não vai fazer de você o melhor designer do mundo. Talvez faça de você um bom UI designer, entre muitas aspas, talvez faça de você... É isso aí. É aquilo que eu tava falando do bom fazedor de telas, né? Que infelizmente algumas contratações elas são feitas baseadas nesse fazedor de tela. Você é um profissional que saiba muito sobre design system, por exemplo, mas mais uma vez eu digo que trabalhar com design vai muito além das ferramentas, vai muito além do Figma, vai muito além de qualquer funcionalidade que vocês precisam aprender. Trabalhar com design é você conseguir entender as limitações dos usuários, as limitações do negócio dos clientes e transformar isso em uma solução que funcione não só para a empresa, mas para o usuário também. Conclusão que eu quero deixar aqui... Olha lá, viu? Viu o que ele falou? É isso aí, galera. Você tem que projetar a sua solução que ela funcione não somente para o usuário, mas também para a empresa.
para não elaborar tanto, eu vou deixar aqui embaixo no link o texto que eu fiz lá no LinkedIn, onde eu me estendo um pouco mais e sou um pouco mais específico. Mas a conclusão que eu quero deixar aqui é que eu não sou contra o Figma, eu uso o Figma no meu dia a dia, não sou contra criadores de conteúdo, porque eu sou um também, mas é muito mais além disso, vocês levarem em consideração que trabalhar com design não é você mandar muito bem em uma ferramenta, trabalhar com design vai muito além disso. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse meu questionamento, um vídeo um pouco mais improvisado, tô tentando adaptar a minha rotina aqui no Brasil nessas semanas que eu tô aqui, e eu sei que eu tô devendo os vídeos de portfólio, eles estão terminando a parte de edição, e muito em breve eles estão por aqui. Desejo pra vocês um forte. Então, galera, é isso aí. Vocês viram, né? Excelente vídeo do Álvaro. Eu já me inscrevi, deixei o like aqui. Deixa eu abrir a câmera aqui pra mim. Ele falou basicamente desses dois caminhos, né? O cara que é muito bom do Figma e o cara que ele é fanboy do vendedor de curso. Provavelmente essas duas pessoas, elas não vão ter uma carreira muito próspera, digamos assim, né? Então, é isso. Deixem o like, se inscrevam. Vão lá no canal do Álvaro também, excelente vídeo. Meus parabéns, Álvaro. Eu acho que a gente tá precisando de mais pessoas que mostrem essa realidade, porque a gente tá perdendo uma briga pra galera que promete ser UX designer em 3 meses. Beleza? Valeu, nos vemos nos próximos vídeos. Abraço.